convidamos você para conhecer o nosso universo sobrenatural, com histórias reais e contos que dominam o imaginário popular. Fatos cheios de mistério e sem explicação. Toda sexta-feira você vai encontrar em nosso canal sempre um novo conto. Agora, fique com mais uma história feita especialmente para você e tenha bons pesadelos. Certos momentos trazem em si uma experiência que dificilmente será apagada da nossa memória, principalmente se tal evento vier acompanhado de seres que pertencem a um mundo sobrenatural, que despertam medo e pavor, como iremos conhecer nos relatos a seguir. Francisco era um jovem de 25 anos que morava em uma cidade na região metropolitana do Recife. Era o segundo filho da família. Ele tinha mais dois irmãos que se chamavam Pedro e Marcos. Os seus pais se chamavam seu José e Dona Doralice. Era o mês de julho e Francisco estava de férias. Nesta ocasião, ele convida o seu amigo Josemar para junto irem passar uns dias na casa do seu tio Sebastião, que morava em um sítio na região agreste do estado. Era o ano de 1990. Os amigos acertam tudo e no dia marcado eles vão para a rodoviária, onde embarcam em um ônibus em uma viagem que duraria aproximadamente 2 horas e meia. Ao chegar na pequena cidade, é recebido pelo seu tio, que o esperava com seu primo Alberto. Francisco, como você cresceu, meu filho? Fazia tempo que você não vinha por essas bandas, diz o seu tio, com um largo sorriso. Saudade demais, tio, do Senhor e de todos daqui. Como vai a tia Maria? Ela está bem. E o seu pai e sua mãe? Faz tempo que não os vejo. Então, Francisco lhe diz: eles mandaram lembrança, que em breve irão te fazer uma visita. Este é meu amigo Josemar. Josemar, este é meu tio Sebastião e o meu primo Alberto. Josemar cumprimenta a família do amigo e em seguida eles vão para o sítio, que ficava a 20 quilômetros. Ao chegar no local, Francisco abraça carinhosamente a esposa do seu tio, onde apresenta o amigo. E em seguida, Josemar conhece o local, com Francisco e o seu primo. Em um determinado momento, o primo de Francisco lhe diz: amanhã vai ter uma festa na casa do nosso vizinho. Todo ano, ele comemora o aniversário da sua filha e sempre somos convidados. E este ano vocês vão ver como a festa é boa. Os jovens conversam entusiasmados por algum tempo, até que o pai de Alberto chama o filho e lhe diz: venha ver o que aconteceu no galinheiro. Os jovens vão até o local junto com Sebastião. O grupo observa um cenário fora do normal, onde várias galinhas estavam dilaceradas. Pai, será uma raposa ou outro bicho? Não tenho certeza, mas já é a quinta vez que isso acontece, e os cães latiram a noite toda. É bom ficarmos de olho para pegarmos esse bicho. Francisco e Josemar ajudam a enterrar os restos mortais dos animais, e no fim da tarde eles conversavam na varanda, quando o vizinho bate palmas no portão, e era por volta das 4 horas da tarde. Boa tarde, seu Tião, diz o homem. Boa tarde, Luiz. Pode entrar, homem.
Estava passando aqui perto e resolvi entrar para fazer uma pergunta. Pois não, faça a pergunta, meu amigo. Vocês tiveram algum problema com algum animal? Sebastião olha para o amigo e diz: Luiz, fazia tempo que não acontecia, mas ontem à noite algo atacou as galinhas no galinheiro e fez um estrago grande. Então, nesse momento, Luiz, impressionado, lhe diz: Ora, homem, no meu sítio também aconteceu algo parecido. Dizem por aí que pode ser um bicho grande e é bom termos cuidado. Eles conversam por alguns minutos e, em seguida, o homem se despede e segue seu caminho. A noite se passa tranquilamente e, na manhã seguinte, eles seguem a rotina diária. E, ao cair da noite, todos vão para a festa na casa do vizinho que ficava a 2 quilômetros do sítio, onde são recebidos com bastante alegria por todos da residência. Em um determinado momento, uma conversa se torna o centro das atenções sobre os estranhos ataques que envolviam os animais da região. O tempo se passa e, quando estava próximo das 10h30 da noite, o tio de Francisco diz para os jovens: Iremos para casa agora. Porém, Francisco fala com Alberto e pede para ficar um pouco mais, onde voltariam os três juntos, pois a distância era curta entre uma residência e a outra. O tio de Francisco pede para que eles não voltem muito tarde e se despedem dos jovens. A festa dura a noite toda e, quando estava próximo das 3 horas da madrugada, os jovens retornam para casa, eufóricos e cheios de energia. Meu amigo, foi massa demais, diz Josemar, e Francisco, sorrindo, diz ao amigo: E aí, eu não te falei que aqui era massa? E Alberto, olhando para os jovens, dá um sorriso. E subitamente ele para e diz: Vocês ouviram isso? Isso o quê? Diz Francisco. Alberto olha para os lados. Sei lá, estou com uma sensação estranha, como estivéssemos sendo observados por alguém ou algo. Francisco olha para o primo e diz: É apenas impressão. E eles continuam a caminhada, quando subitamente um estranho ruído é escutado, vindo da vegetação ao lado da estrada. E ao olhar na direção de onde surgira o ruído, eles ficam paralisados de medo ao notar na escuridão 2 olhos vermelhos que brilhavam como tochas de fogo. Em seguida, um ruído furioso ecoa no ambiente. Os jovens correm desesperadamente, sendo perseguidos pelo estranho ser que comia na vegetação ao lado, ultrapassando os jovens, e surge logo em frente, iluminado pela luz da lua, que revela um animal que aparentava ser um enorme cão negro. Neste momento, ele se levanta, ficando como um ser humano, andando sobre 2 patas, vindo em direção dos jovens. Alberto subitamente tira um punhal que trazia por baixo da sua camisa e lança sobre o estranho ser, tentando atingi-lo. Porém, o animal se desvia e o punhal atinge a orelha da criatura, que grita furioso. Nesta ocasião, os jovens, em desespero, entram na vegetação que havia na estrada e a criatura os observa, como estivesse escolhendo qual deles iria caçar. Neste momento, a criatura é iluminada por fortes luzes de faróis de um veículo, que o atinge, lançando a alguns metros à frente do veículo. Porém, ele se levanta e some na escuridão da noite. Nesta hora, uma voz familiar ecoa no ambiente: Vocês estão bem? Era Sebastião. Os jovens
vem em sua direção e, em seguida, entram no veículo e chegam no sítio. O tio de Francisco diz aos jovens: "Não consegui dormir. Como estavam demorando demais, decidi vir atrás de vocês. E mal pude acreditar no que vi. Se uma pessoa me contasse, jamais acreditaria." Nesse momento, os jovens contam para Sebastião como tudo aconteceu. E no dia seguinte, uma notícia toma conta da pequena cidade. O novo delegado, que havia chegado há 6 meses, foi vítima de um acidente, onde sofreu um corte superficial em uma das orelhas e diversas escoriações pelo corpo, deixando Francisco e sua família intrigados com o que acabaram de saber. Seria ele a estranha criatura? Davi, desde cedo, sempre foi uma pessoa dedicada ao trabalho, sendo querido por muitas pessoas, que enxergavam em suas atitudes um caráter fora de série. Um certo dia, foi trabalhar em uma padaria no bairro de Guaxuma, na cidade de Maceió. Em pouco tempo, fez amizade com todos no local. O tempo se passa. Era a época de final de ano e a padaria estava a todo vapor, onde as encomendas feitas pelos clientes pareciam se multiplicar. Davi então vai até o seu patrão e pede para ficar até mais tarde, e assim adiantar o seu trabalho. Como morava distante do trabalho, pede ao patrão para dormir na padaria. O seu patrão já o conhecia há muito tempo e tinha total confiança, não vendo assim mal nenhum no pedido de Davi, e ele permite que o funcionário fique até mais tarde e durma no local de trabalho. No dia seguinte, Davi inicia suas tarefas, adiantando tudo que era possível. Quando todos largaram, ele continuou seu trabalho, finalizando às 10h40 da noite. Davi estava esgotado, porém feliz por ter finalizado todas as suas atividades, e após tomar um banho e comer alguma coisa, ele vai até um balcão de metal, onde havia um cilindro de massa, e ao colocar um colchonete próximo ao local, Davi se organizava para dormir, quando de repente um riso sinistro ecoa na sala. Nesta ocasião, vê um vulto negro, do tamanho de uma criança, que salta sobre um balcão de metal, onde havia uma balança, chamando a atenção de Davi, que fica paralisado de medo ao presenciar uma estranha criatura negra, que tinha uma cauda, dentes afiados, chifres e orelhas pontiagudas, e olhos vermelhos, que observava fixamente para Davi, e em seguida o estranho ser dá um sorriso macabro. O medo e o pavor causado pelo momento faz com que Davi perca os sentidos no mesmo instante. No dia seguinte, é despertado pelo seu patrão, que havia chegado ao local mais cedo, onde encontrou o jovem funcionário desacordado na sala de produção. Alguns minutos depois, o seu patrão pergunta o que havia acontecido. Neste momento, Davi conta a seu patrão tudo com detalhes. É quando uma nova revelação faz o seu corpo ficar todo arrepiado. O local onde foi construída a padaria era no passado usado para diversos rituais de feitiçaria. Davi fica surpreso com as informações passadas pelo seu patrão. Nunca mais quis ficar muito tempo naquele ambiente depois do seu horário de trabalho.
Boa noite e até o próximo Contos da Madrugada. Se você gostou do nosso conteúdo, então curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E muito obrigado. Até a próxima!